Olá, boa tarde para você que acompanha ao vivo a programação da TV Rio Preto, aqui pelo canal 7 da NET. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias deste dia 13 de novembro. E como eu sempre digo, você também pode assistir ao vivo pelas nossas redes sociais. O nosso site é tvriopreto.tv e a nossa fanpage é facebook.com/TV Rio Preto 7. Confira os destaques desta edição. Anel Viário de São José do Rio Preto tem mais um trecho liberado. Prefeitura de Rio Preto lança edital para a construção de terminal de embarque na região norte. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais divulga os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio. Rio Preto confirma mais um caso de sarampo. Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Rio Preto avalia a redução no número de vereadores para as próximas eleições. Homem é preso portando mais de 12 quilos de maconha. E gestante é agredida por fisioterapeuta após discussão por vaga em estacionamento. Atletas de São José do Rio Preto embarcam para Marília para disputar os Jogos Abertos do Interior. E leilão do estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, fracassa mais uma vez. Então não saia daí que o RP Notícias está no ar. O Anel Viário de São José do Rio Preto, que promete desafogar o trânsito na área central da cidade, teve mais um trecho liberado na manhã de ontem. O novo trecho segue da Avenida Abelardo Menezes até a Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, próximo ao Georgina Business Park. Esta é a segunda liberação desse anel viário este ano. A primeira delas foi em outubro, na travessia do Córrego Borá. A construção do anel viário foi dividida em 4 etapas e nesta primeira etapa o valor investido será de 10 milhões de reais. No total, o anel viário somará 35 quilômetros, representando a soma dos 22 quilômetros já existentes com 13 quilômetros novos. Segundo a Prefeitura, a estimativa é que a obra termine no fim de 2020. Já de acordo com o secretário de Trânsito do município, Amaury Hernandes, esta inauguração proporciona mais segurança e agilidade para o trânsito de Rio Preto. E ainda falando sobre obras, a Prefeitura de Rio Preto lançou hoje o edital para contratação de empreiteira para a construção de um terminal de embarque ao lado da unidade de pronto atendimento da região norte. O custo da obra é de 4,4 milhões de reais, com prazo de conclusão em 180 dias. É a terceira concorrência pública para a construção dos mini terminais no município. A primeira concorrência lançada terá os envelopes abertos amanhã e planeja construir as estruturas nas avenidas Fortunato Ernesto Vettorazzo, Brigadeiro Faria Lima e Anísio Haddad, com um custo de 3,2 milhões. A segunda concorrência, lançada pela Prefeitura, ainda está em andamento para a construção na Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, sob um preço de 2 milhões de reais. Os mini-terminais fazem parte do plano de mobilidade urbana e têm o papel fundamental no funcionamento dos corredores de ônibus e na ligação do novo terminal urbano, que deve entrar em funcionamento já no final deste mês de novembro. O novo terminal, segundo a descrição da Prefeitura, irá ficar no cruzamento das ruas Ivete Sardinha Berton e Agnello de Oliveira, ao lado da unidade de pronto atendimento da região norte. Somadas, as obras passam de 9 milhões e meio de reais. E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, divulgou hoje os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Também serão divulgados os cadernos de questões em todas as suas versões. Os participantes, então, devem ficar atentos para conferir o gabarito relativo à cor da prova que fez em cada domingo de aplicação. Mesmo com o gabarito em mãos, os participantes ainda não poderão saber qual é a nota que tirarão no exame. Isso porque o Enem é corrigido pela chamada teoria de resposta, o TRI, pois pelo TRI não há um valor fixo para cada questão. A pontuação deve variar conforme o percentual de erros e acertos naquele item que o participante e também de acordo com o desempenho de cada estudante na prova. Já os resultados individuais do Enem 2019
serão divulgados na página do participante e no aplicativo do Enem em janeiro de 2020, a partir de consulta com CPF e senha. E mais um caso de sarampo foi confirmado ontem aqui em São José do Rio Preto. Agora, em um bebê de 11 meses que já tinha tomado uma dose da vacina. Contando com esse, Rio Preto registra 62 casos confirmados da doença até agora. A cidade não registrava casos de sarampo desde 1999. O governo federal, até agosto, confirmou mais de 5.000 casos de sarampo em todo o país, sendo 6 óbitos, 4 deles em crianças menores de 1 ano. O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por vírus e que pode levar à morte. A transmissão ocorre via aérea, ou seja, por tosse, pela fala ou respiração próxima. Os sintomas são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, coriza e mal-estar. Quando o quadro completa de 3 a 5 meses, podem aparecer manchas vermelhas pelo rosto ou atrás das orelhas do paciente. O Brasil perdeu o certificado de eliminação da doença recentemente e países da Europa estão em situação parecida. Por não existir um tratamento da doença, o sarampo deve ser prevenido através da vacinação. E a Comissão de Justiça da Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto vai avaliar a redução no número de vereadores para a próxima eleição. Atualmente, Rio Preto tem 17 vereadores e a intenção é reduzir para 13. O projeto só entra em votação se estiver parecer favorável. O projeto é do vereador Fábio Marcondes e tinha sido protocolado no final de semana e foi apenas lido na sessão de ontem. A proposta é de uma mudança em 2 etapas. Nas eleições de 2024, o número de vereadores cairia de 17 para 15. Em 2028, o total de cadeiras cairia para 13. Mas o assunto ainda precisa ser discutido e encaminhado para as comissões permanentes da Casa. Para o projeto ser aprovado, 12 dos 17 vereadores precisam votar a favor da medida. Eu vou chamar um rápido apoio cultural e volto já já com mais notícias de Rio Preto e região. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. O bem sempre faz bem. Faça parte do consórcio solidário Javep em prol da APAI de Rio Preto e garanta vantagens exclusivas. Taxa de administração reduzida e parcelas a partir de R$ 503. Você troca de carro com mensais a partir de R$ 503. E ao fechamento do grupo, a APAI de Rio Preto receberá um Onix 0 km. Só quem é líder de vendas de consórcio Chevrolet no Brasil faz o bem para você e para as instituições da nossa região. Javep Chevrolet, há 50 anos andando na frente. Acesse javep.com.br e faça parte desse grupo solidário. Consórcio é Javep Chevrolet. Um homem foi preso dentro de um ônibus com mais de 12 quilos de maconha. A ação aconteceu na rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba, durante a Operação São Paulo Mais Seguro, que acontece em todo o estado. De acordo com a polícia, durante a fiscalização de rotina num ônibus, um dos passageiros demonstrou nervosismo, o que levou os policiais a revistarem a bagagem dele.
Foram encontradas 2 malas com 12 tijolos de maconha, totalizando aproximadamente 12 quilos e 300 gramas da droga. Questionado, o suspeito confessou que pegou a droga em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e que levaria para Palmas, no Tocantins, mas não informou o quanto receberia pelo transporte. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a droga foi apreendida para ser periciada. E uma empregada doméstica de 47 anos foi agredida por um servente de pedreiro de 29 anos no bairro Nova Esperança. O homem teria desferido vários socos e chutes contra a vítima na tarde de ontem em São José do Rio Preto. Segundo a Polícia Militar, o acusado chegou em casa embriagado e violento. Em resposta a uma repreensão que a mulher teria feito ao homem, iniciou uma discussão. Momento em que ele jogou a mulher na cama de forma agressiva, golpeando-a com socos e chutes, lesionando o nariz e o rosto. Em defesa, a vítima deu unhadas no rosto do agressor. Com a chegada da polícia, a situação foi controlada e ambos foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento norte. Na delegacia de plantão, os policiais militares relataram ao delegado que precisaram imobilizar o autor das agressões com algemas devido ao risco de fuga e também para preservar tanto a integridade do agressor e também da equipe policial. Em posse dessas informações, o delegado autuou o suspeito em flagrante por violência doméstica e lesão corporal. E um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma bicicleta foi registrado nos cruzamentos das ruas Rio de Janeiro com Amazonas, no bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga, deixando um adolescente de 17 anos ferido. De acordo com informações, o veículo teria colidido com a bicicleta, momento em que o jovem ciclista foi lançado ao solo. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e socorreu a vítima até o pronto-socorro da Santa Casa. Em nota, a assessoria de comunicação do hospital informou que o jovem deu entrada no pronto-socorro por volta das 4 da tarde de ontem, vítima de acidente. Ele passou por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável. E o plantão policial de Rio Preto registrou 2 ocorrências de acidentes de trânsito que terminaram em discussão, além do prejuízo material. Um dos casos houve violência física. De manhã, um morador do Jardim Santa Lúcia, de 28 anos, transitava pela rua Benjamin Constant quando um condutor que estava com o carro estacionado foi para a faixa em que o outro veículo se preparava para fazer a conversão, para entrar na rua Independência. Após a colisão, o responsável pela batida, um homem baixo, branco e aparentando mais de 60 anos, disse que era para a vítima se virar e fugiu do local. Um outro caso aconteceu por volta do meio-dia. Um vendedor de 31 anos, residente no bairro Boa Vista, ao sair com a sua Saveiro, que estava estacionada no cruzamento das ruas Campos Sales e Prudente de Moraes, percebeu que o engate traseiro havia atingido a parte frontal de um CrossFox. Ao procurar pelo dono do carro, apareceu uma idosa que exigiu dinheiro para reparar o dano. A vítima negou o dinheiro no momento, alegando que tinha seguro e acabou sendo agredida no rosto com um soco desferido pela própria idosa, que ainda teria chutado a lataria da picape e quebrado o retrovisor. Os 2 casos foram para o plantão policial para a realização de boletins de ocorrência. E olha só, mais um caso de agressão foi registrado, desta vez devido a uma vaga de estacionamento. Uma fisioterapeuta discutiu e agrediu uma vendedora grávida por conta de uma vaga em uma galeria onde a vendedora teria uma consulta médica marcada. A vítima contou que estacionou o carro na vaga destinada para a sala que iria realizar um procedimento dentário. Neste momento, a fisioterapeuta, que também atende nessa galeria, foi até a gestante e disse que a vaga era destinada apenas aos clientes dela. E assim que alguém chegasse, ela deveria tirar o carro imediatamente. O dentista até tentou acalmar a situação, mas a fisioterapeuta demonstrava estar muito exaltada. Ela teria empurrado a gestante, além de prender o braço dela na porta, deu um tapa na testa dela. Segundo o boletim de ocorrência, a vendedora está grávida de 28 semanas, com a barriga bem aparente. A vítima disse não ter interesse em audiência de conciliação. E sim, deseja ainda representar criminalmente contra a agressora
indicando seu dentista como testemunha do caso. Eu vou chamar um rápido apoio cultural e volto já já com mais notícias de Rio Preto e região. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. O bem sempre faz bem. Faça parte do consórcio solidário Javep em prol da APAI de Rio Preto e garanta vantagens exclusivas. Taxa de administração reduzida e parcelas a partir de R$ 503. Você troca de carro com mensais a partir de R$ 503. E ao fechamento do grupo, a APAI de Rio Preto receberá um Onix 0 km. Só quem é líder de vendas de consórcio Chevrolet no Brasil faz o bem para você e para as instituições da nossa região. Javep Chevrolet, há 50 anos andando na frente. Acesse javep.com.br e faça parte desse grupo solidário. Consórcio é Javep Chevrolet. Brigas internas no partido movimentaram a saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL. O anúncio foi feito ontem, no mesmo momento em que o presidente confirmou a ida ao partido Aliança pelo Brasil, ainda a ser criado. De acordo com parlamentares, a reunião realizada no Palácio do Planalto serviu para oficializar a decisão de sair do PSL aos aliados e discutir os meios de criação da nova sigla. Segundo informações do partido, Jair Bolsonaro ainda não formalizou a desfiliação do PSL. E no esporte, os atletas que vão representar Rio Preto, vão representar Rio Preto na edição número 83 dos Jogos Abertos do Interior, começaram a embarcar nesta terça-feira para Marília, onde o torneio será disputado até o dia 23 de novembro. A abertura oficial do evento será realizada hoje a partir das 7 horas da noite. A delegação, composta por cerca de 400 atletas, participa dos Jogos com apoio da Prefeitura de São José do Rio Preto por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. A cidade está representada com 45 equipes em 28 modalidades do torneio. No ano passado, a delegação riopretense ficou em 10º lugar na classificação geral dos Jogos Abertos do Interior disputados em São Carlos. E o leilão do estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, fracassou mais uma vez. O pregão realizado ontem na Justiça do Trabalho de Rio Preto não houve interessados. O estádio foi à praça pública pelo valor de 17,5 milhões de reais. Com isso, o processo volta para as mãos da Justiça, que irá decidir o futuro do maior estádio da cidade. Segundo o Judiciário, o estádio está orçado em 35 milhões e já passou por outras 3 praças, além de uma tentativa de venda direta também frustrada. O caso já se arrasta na Justiça há anos, sem entendimento quanto aos valores. A diretoria sustenta que o estádio vale mais de 200 milhões de reais e não pretende abrir mão do valor. As dívidas trabalhistas do clube estão estimadas em 10 milhões de reais. E o valor arrecadado com a venda do estádio será destinado ao pagamento dos ex-funcionários. A área do estádio foi doada para o clube pela prefeitura em 1975 para a construção do estádio, que nunca ficou totalmente pronto. Em 2015, uma lei de autoria do ex-vereador Dorival Lemes passou a limitar o uso da área apenas para a prática esportiva,
com o objetivo de afugentar os possíveis interessados. A briga política do clube também interfere no caso. Luiz Donizete Prieto, italiano, está em pé de guerra com o Conselho Deliberativo, comandado por outro ex-presidente, Pedro Batista. Os dois grupos organizaram eleições e agora esperam que a Justiça dê uma resposta sobre quem efetivamente comanda o rubro. Prieto sustenta que o clube tem investidores que injetariam dinheiro no clube e permitiria o parcelamento do pagamento das dívidas. Mas, para isso, ele defende que o América seja transformado em sociedade anônima. A proposta já teria sido encaminhada aos conselheiros e ainda de acordo com Prieto, se não fosse a briga política, já teriam parcelado a dívida. E o RP Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Se você quiser conferir alguma reportagem ou entrevista, acesse a nossa fanpage. É facebook.com/TV Rio Preto 7. Para conferir ao vivo tudo que rola aqui na nossa programação, acesse o nosso site, é tvriopreto.tv. E para saber mais sobre os nossos parceiros e convidados, siga a nossa página no Instagram, é o @rpnoticiasoficial. E se você tiver alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. Eu espero você amanhã, então, ao vivo aqui no canal 7 da NET e também pelas nossas redes sociais a partir do meio-dia. Tenha uma ótima tarde e até lá.